Vamos falar do seu relatório mais viral, aquele que tinha menos contexto, mas é um minuto puro de drama. É você na cena da Batalha de Isfahan, onde, se não me engano, 8 aeronaves americanas, aeronaves caríssimas, foram destruídas enquanto os Estados Unidos tentavam resgatar um piloto abatido de um F-15E, derrubado pelas defesas aéreas iranianas. A gente ainda não sabe quem é esse piloto, aliás. É alguém de alta patente, eu acho, tipo um... Supostamente um coronel. Um coronel, é. É uma patente bem alta. E é estranho. Por que esse coronel tá voando por aí em vez de estar na base mandando outras pessoas fazerem isso? Exatamente. E ele era supostamente o especialista em armas. Tudo isso é muito estranho. Bom, vamos assistir a sua reportagem e ouvir a sua opinião. Estamos aqui nos arredores de Isfahan, no local da batalha mais famosa de toda a guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. Ao meu redor estão os destroços dos aviões de guerra americanos que vieram, segundo os Estados Unidos, para resgatar pilotos. Já de acordo com os iranianos, não foi por isso que eles vieram. Eles dizem que a missão era roubar o urânio enriquecido, tomar posse dele e impedir o Irã de continuar qualquer programa nuclear, de qualquer tipo. Mas, como dá para ver, os aviões americanos que chegaram aqui nunca foram embora. Eles vieram para Isfahan e em Isfahan vão ficar. Então, o que estava acontecendo ali? Parecia um tipo de manifestação patriótica que você acabou encontrando. Como foi a cena para você? Bom, nós fomos levados até lá, eu acho, como os primeiros jornalistas estrangeiros a poderem inspecionar o local dessa batalha, ou do que parecia ser uma batalha, entre as forças militares americanas, que em teoria tinham sido enviadas para resgatar um piloto abatido. Mas os iranianos insistem que, na verdade, aquilo era uma espécie de base avançada montada para tomar o urânio em Isfahan. E, sinceramente, só pelo tamanho e pela distância entre as áreas queimadas no chão, pelas crateras espalhadas por todo o terreno, parecia muito improvável que aquilo fosse apenas, como os Estados Unidos afirmam, material destruído enquanto se retiravam do país para evitar que os iranianos colocassem as mãos nele. Para mim, parecia muito mais que uma batalha séria tinha acontecido ali. Eu consegui filmar de perto os destroços queimados de várias dessas aeronaves. Eu não sou especialista militar o bastante para identificar as diferentes partes do que sobrou, mas encontrei uma placa de metal com o nome Lockheed Martin presa a uma delas. Ficou muito claro que eram de fato aeronaves americanas. Eu acredito que possam ter sido os MC-130, que supostamente foram trazidos para, por algum motivo, permitir uma missão de resgate, o que, de novo, é uma escolha bem estranha de aeronave para isso. Por que você precisaria de um cargueiro enorme, né? Para resgatar um pequeno grupo de aviadores, por que não usar um helicóptero? Algo que fosse muito mais fácil para entrar e sair, que fizesse bem menos barulho, tivesse uma assinatura de calor muito menor e fosse bem mais difícil de detectar no radar ou até mesmo a olho nu. Sabe, esse é mais um daqueles pontos estranhos que nunca foram totalmente explicados. E, já que estamos falando disso, já se passaram 60 dias. Essa é a guerra menos popular da história moderna dos Estados Unidos. Então por que, se realmente tivesse acontecido esse resgate incrível, no estilo de um filme de ação tipo Black Hawk Down, por que os aviadores ainda não foram identificados? Por que eles não estão sendo celebrados na Times Square? Por que não estamos fazendo grandes comícios em homenagem a eles, dizendo, uau, olha esses caras incríveis, e aqui estão os heróis que os trouxeram de volta? Por que ainda estão anônimos? Nada disso faz muito sentido. Então, para mim, só com base nesse tipo de evidência circunstancial, que eu acho provavelmente é tudo o que a gente vai ter, pelo menos nos próximos anos,
Isso aponta muito mais para a narrativa iraniana do que para a dos Estados Unidos. E voltando à questão, por que um coronel estava entre os 2 aviadores que foram abatidos? Alguém de cargo tão alto, que era especialista em armamentos, e que claramente tem um conjunto de habilidades avançadas. A gente não é o exército israelense. Coronel de verdade é oficial da Força Aérea. Exatamente. Em Israel, todo mundo pode se tornar oficial. Também foram encontrados crachás de especialistas nucleares que tinham missões em Israel. Bom, e tem outras coisas estranhas também. Por que alguém estaria carregando um passaporte? Foi encontrado um passaporte. Por que essa pessoa estaria com um passaporte se estava numa missão de resgate? Militares, sabe, soldados, aviadores, oficiais da Marinha, nenhum deles anda com documentos de identificação. Eles têm as plaquetas de identificação, as chamadas dog tags. É isso que eles usam, penduradas no pescoço. É assim que se identificam quando saem em missão. Ninguém leva um passaporte numa operação de combate normal. Parece para mim que tem uma tentativa de encobrir alguma coisa. E ainda falta muita reportagem sobre a Batalha de Isfahan. As coisas simplesmente não batem. E eu tenho que presumir que os 2 aviadores que foram resgatados ficaram gravemente feridos, o que pode ser um dos motivos pelos quais a gente não está ouvindo nem vendo nada deles. Mas eles deveriam estar falando sobre qual era a missão. E os repórteres deveriam estar fazendo essas perguntas. Se eles realmente existirem, sim. Se eles existem. Isso é completamente bizarro. Eles existem. Certo.